Nós estamos falando sobre nova natureza durante todo esse mês. Conversando sobre dinâmicas da nova natureza, o que é a nova natureza, como isso interfere na nossa vida, o que isso significa. E hoje nós vamos dar continuidade a essa mensagem. Nós estamos caminhando nessa temática, porque durante o mês de agosto comemoramos o mês da juventude. E ao final desse mês, semana que vem, nós teremos uma conferência. A conferência Flechas 2023. E a temática é natureza. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto de 2 Pedro, capítulo 1. Esse foi o texto que nos conduziu durante todo esse mês da juventude. Foi a partir desse texto que nós pensamos a conferência, foi a partir desse texto que nós conversamos sobre isso. 2 Pedro, capítulo 1. Lá nos adolescentes, principalmente, a gente diz assim, quem achou, desachei. Quem não achou, fala, espera um pouco. Vamos lá, quem achou, desachei. Que bom. Tem um outro conselho que eu sempre digo, use Bíblia física, se você pode. Porque na Bíblia física, a única notificação que chega é de Jesus. Na Bíblia, no celular, outras coisas podem te atrapalhar. Ou coloca no modo avião, enfim, mas utilize Bíblia física, faz bem. 2 Pedro, capítulo 1, esse texto surgiu quando nós estávamos começando a sonhar sobre a conferência, pensando sobre o que falaríamos esse ano, qual seria a temática. E essa temática da natureza sempre mexeu muito comigo, porque quando nós pensamos ela diz respeito à identidade, quem nós somos. Isso interfere diretamente em tudo que nós fazemos. E quando nós olhamos para a história, antes de chegar aqui em 2 Pedro capítulo 1, quando você vai ler Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus criando. Quando você lê Gênesis capítulo 2, você vai ver Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, nós temos Deus nos criando. É muito interessante, uma curiosidade para você, depois que você lê Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver que todos os seres se reproduziam, cada um segundo a sua espécie. Todos os seres criados foram se reproduzindo, cada um segundo a sua espécie, mas o homem, ele não se reproduziu segundo a sua espécie, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, Gênesis capítulo 3, nós temos a queda, o pecado. Então nós estávamos no jardim, caminhando com Deus, nos relacionando uns com os outros, e a queda, homem e mulher decidem pecar. A queda é a separação, nós estávamos agora separados do Criador. A nossa imagem e semelhança foi manchada. Tudo que nós conhecemos foi manchado pelo pecado. A natureza foi manchada pelo pecado. As relações foram manchadas pelo pecado. E nós então agora, as nossas atrações, as nossas emoções, tudo foi manchado pelo pecado. Mas em Jesus, Deus tinha um plano para nós. Ele tem um plano para nós. Em Jesus, nós temos a redenção. Em Jesus nós temos a reconciliação, nós temos a nova natureza. Em Jesus, quando você lê 1 João, você vai ver o apóstolo ali falando sobre o amor. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ele morreu em nosso lugar. Ele é a nossa salvação. Então, em Jesus, nós temos a nova natureza. Em Jesus, nós temos uma nova perspectiva. Ainda vivendo aqui, ainda vivendo sobre a dinâmica deste mundo, onde há pecado, onde há corrupção, onde há inveja, mentira, mas podemos viver neste mundo segundo uma nova natureza. Podemos viver as nossas relações segundo uma nova natureza. E é sobre isso que a gente vai falar. Participantes da natureza divina. Como eu e você podemos viver a nossa dinâmica, as nossas rotinas, as nossas relações a partir da natureza divina. E é aí que nós chegamos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se você puder acompanhar comigo, eu estou lendo aqui na versão NVT, vai ser projetado, mas você pode acompanhar comigo. Vamos lá? Versículo 3 diz assim: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, ou uma vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por conta da sua glória e virtude, ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção que há no mundo, causada pelos desejos humanos.
Nós vamos caminhar por esse texto, passo a passo, percebendo princípios e valores de Deus para nós, para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, que dizem respeito a ser um participante da natureza divina. A ser um participante ou ter o Espírito de Deus habitando em nós. Efésios vai dizer que quando nós aceitamos a Cristo e descemos as águas, o Espírito Santo é selado no nosso coração. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Então nós somos agora participantes da natureza divina. Quando nós confessamos a Jesus com a nossa boca e cremos no nosso coração que Ele é Senhor, nós nascemos de novo. E a evidência desse novo nascimento é o batismo. Quando o Traiman falou aqui, o pastor Traiman falou sobre o batismo, se você ainda não decidiu se batizar e você já aceitou a Cristo, decida se batizar, essa é a evidência, é uma ordenança. Nós estamos obedecendo a Cristo. Então, nós somos nascidos de novo. Nós temos a possibilidade de participarmos da natureza divina. Isso quer dizer, versículo 3, Deus com o seu divino poder. Ser participante da natureza divina é entender que há um Deus soberano e poderoso. Amém? Amém? Deus é poderoso. Eu não preciso ficar ansioso com o amanhã, porque eu sei que Deus é poderoso. Porque eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Essa palavra poder aqui vem do dunamis, que diz respeito à natureza de Deus. É uma natureza de poder. Então eu não me relaciono com Deus que não conhece o amanhã, ou que não sabe das coisas da vida. Eu me relaciono com o Criador dos céus e da terra. Quando nós lemos Colossenses, ele vai falar no capítulo 3 sobre a supremacia de Cristo. Nós estamos nos relacionando com aquele que é o princípio e é o fim de todas as coisas. Então, sermos participantes da natureza divina é descansarmos no poder de Deus. Sermos participantes da natureza divina é descansarmos que Deus sabe o que é melhor para nós. Sermos participantes da natureza divina é saber que Ele conhece as angústias lá do seu trabalho, lá do seu estágio. Ele sabe as suas necessidades. Tanto é que na continuação do texto, se você puder olhar para a sua Bíblia, na continuação do versículo 3, Deus, com o seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Tudo o que nós necessitamos para uma vida de devoção, ou para a vida e a piedade. Havia uma corrente naquela época, na época de Pedro, onde as pessoas elas separavam o espiritual do físico, do material. Os gnósticos, eles faziam essa separação. O que Pedro está dizendo aqui, e refutando aquelas ideias da época, e muitas vezes da nossa época, é que não há separação. A mesma pessoa que está aqui na devoção, vivendo a piedade, a busca ao Senhor, é a mesma pessoa que está no trânsito amanhã de manhã. A mesma boca que dá paz do Senhor, que cumprimenta, que fala tudo bem, querido, é a mesma pessoa que está irritada no trânsito amanhã cedo, com engarrafamento, indo para o trabalho atrasado. A mesma pessoa que está aqui cantando, adorando e celebrando, é a mesma pessoa que está lá no seu trabalho amanhã de manhã, batendo um pouco atrasado e falando para o chefe que chegou na hora, que estava com a avó no jiu-jitsu doente. É a mesma pessoa. Não há separação. Não há essa divisão. Então, para a vida e para a piedade, para a devoção, não há separação. E Deus já nos deu tudo o que precisamos. Isso é muito forte. Isso deve tirar de nós a ansiedade. Tudo o que nós precisamos para a vida e para a busca ao Senhor, Ele já nos deu. Tudo foi conquistado na cruz. Amém? Tinha uma musiquinha bem antiga. Hoje de manhã eu estava pensando na mensagem. E eu sou filho, neto de pastor e batista desde criança. Eu lembro de uma música que nós cantávamos que era tudo que Jesus conquistou na cruz. Conhece essa música? É direito nosso, é nossa herança. Ela continua. Aí ela fala toda a vida, todo o poder, todas as bênçãos, tudo que Deus tem para nos dar. Tudo o que nós precisamos, Jesus conquistou na cruz. Isso é muito importante. Porque a vida com Cristo é sobre conhecer. Filipenses, Paulo vai falar sobre isso. A vida é conhecer a Cristo. Você não precisa conquistar, você não vai conquistar a sua salvação, ela já foi conquistada na obra da cruz, amém? Você não vai conquistar nada, você vai conhecer a Cristo, é óbvio, você vai perseverar em oração, você vai perseverar nos valores do reino, mas as conquistas para a nossa vida já foram feitas na obra da cruz.
Nós precisamos conhecer a Deus, porque Ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, Ele já nos deu. Nós precisamos conhecer a Deus. Porque senão a nossa vida aqui vai se resumir a encontrar chaves para destravar o mindset, para conquistar coisas e desbloquear os códigos. E aí a gente não vai conhecer a Cristo. Aí a gente ouve várias teologias do coach, teologia da prosperidade, teologia não sei do que, vai se apegando em um monte de fazer e não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Porque Ele já nos deu o que nós precisamos. Eu não preciso ficar ansioso, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso viver agora a vida que Ele tem para mim. Tem um comentarista, o Simon, ele diz o seguinte: a vida eterna não é um ideal que se torna realidade quando deixamos esse mundo. Olha só, a vida eterna não é uma realidade que acontece quando nós deixamos esse mundo. Pelo contrário, temos a vida eterna no exercício diário de viver para Deus e para o nosso próximo. Ao obedecer à vontade de Deus em nossa vida, praticamos a piedade e somos possuidores da vida eterna. Então, viver a vida a partir da nova natureza, sendo participante da natureza divina, é reconhecer o poder de Deus e é saber que Ele já me deu tudo o que eu preciso. Eu não preciso conquistar, eu preciso conhecer. E é interessante porque para conhecer a Deus, eu e você precisamos ter tempo no secreto. Para conhecer a palavra de Deus, nós precisamos passar tempo com ela. Eu e a Giovana somos casados há 7 anos. A nossa intimidade não foi conquistada enquanto nós lavávamos a louça. É possível conquistar uma intimidade profunda no casamento só conversando enquanto dirige? É possível? Não. Muitas conversas sérias nós tivemos enquanto eu lavava a louça e ela falava algumas coisas para mim. Muitas conversas sérias nós tivemos no carro, nós tivemos no sofá enquanto comíamos, na mesa. Nós tivemos conversas muito sérias. Mas as decisões mais importantes da nossa vida foram tomadas olhando no olho, sendo aqui que a gente precisa conversar. O que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Que decisão a gente vai tomar? Com Deus, com o Pai eterno, é a mesma coisa. É importante e essencial termos uma vida diária de adoração. Enquanto está no trânsito, escute uma mensagem cristã, ouça um podcast, escute uma música cristã, algo que edifique a sua vida. Mas tenha tempo no secreto, porque sem tempo no secreto você não vai conhecer a Deus. Lembra Jesus falando no Sermão do Monte, entra no seu quarto, como orar? Entra no seu quarto, fecha a porta, busca o seu Pai em secreto, e esse Pai que está em secreto vai te ouvir e te recompensará. Conhecer a palavra de Deus. Nós estamos com a jornada do discípulo, a nossa escola bíblica para iniciar, as inscrições estão abertas. Você conhece as escrituras? Porque é interessante que esse texto ele vai dizer o seguinte, ele vai continuar, vamos lá. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. Conhecer a Deus é reconhecer o chamado de Deus. Reconhecer a voz do Pai. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Viver a nova natureza a partir dessa participação, dessa coparticipação na natureza divina, é reconhecer o chamado de Deus. Ele nos chamou, por isso nós não vamos conquistando nada, Ele nos chamou para si, por meio da sua glória e virtude, por meio da sua glória e excelência, Ele nos chamou. 1 João vai dizer que o amor não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Isso é o amor de Deus por nós, Ele nos chama. Ser participante da natureza divina é estar sensível ao chamado de Deus. As instruções, as correções, as direções de Deus para nós. Sermos participantes da natureza divina é reconhecermos o poder de Deus. É sabermos que Ele já nos deu tudo o que precisamos. E é ouvir o chamado de Deus. Ser participante da natureza divina é saber que Ele nos deu as suas promessas. O texto, olha só, no versículo 4. Por causa da sua glória e virtude, ou da sua glória e excelência, Ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas. Como nós conheceremos as promessas de Deus se não conhecemos as Escrituras? Por isso eu falava da jornada do discípulo. Como nós conheceremos as promessas de Deus para a nossa família? Promessas que nos dão segurança.
Promessas que nos falam sobre o amanhã, sobre o hoje, sobre a eternidade, se não conhecemos as Escrituras. Participar da jornada do discípulo, estudar a Bíblia, para os adolescentes, para os jovens, nós temos as escolas bíblicas para todas as faixas etárias. Lá no Ministério com Crianças, lá de 0 anos até todas as idades nós temos escolas bíblicas. Nós somos uma igreja que ama estudar a palavra de Deus. Se envolva, conheça as promessas que Deus tem para a sua casa. Ser um participante da natureza divina é conhecer as Escrituras. Eu tenho um amigo, eu sou lá do Mato Grosso do Sul, e esse amigo, nós íamos para o monte orar junto, a gente fazia muitas vigílias de oração e dias de jejum, e ele de fato orava bastante mesmo. Mas eu lembro que ele dizia assim, cara, eu gosto muito de orar, eu fico orando e tal, mas ler a Bíblia não é meu forte, sabe? Eu não sou muito da leitura, não, fico meio perdido, então eu vou mais para oração mesmo, e eu oro mesmo, para valer. E eu sabia, de fato ele orava, mas eu me perguntava, o que esse jovem ora? Do que são feitas essas orações, se ele não conhece as Escrituras? A palavra de Deus vai dizer que nós, muitas vezes, lá em Tiago, não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios maus desejos. Por isso, ser participante da natureza divina é conhecer as Escrituras. Senão, nós estamos orando o quê? O nosso tempo com Deus, as nossas orações, elas são orações feitas do quê? Elas precisam ser orações feitas da palavra de Deus. Amém? Precisam ser orações feitas da palavra de Deus. Porque aí nós estaremos orando à vontade do Pai. Nós teremos a segurança de que Ele fará o melhor. Eu vou orar por cura, porque eu sei que a palavra de Deus me instrui a orar pelos enfermos. E eu não vou orar com receio ou medo, porque o poder que atua ali não é o meu, é o poder divino. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. O nosso papel é orar, e interceder, e clamar. E se Ele não curar, Ele continua soberano. É orar e saber e conhecer a Deus. Isso é a natureza divina em nós. E é tão forte essa dinâmica das promessas, porque nós conhecemos muitas coisas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Nós conhecemos, mas muitas vezes, como Jó, só de ouvir falar. Eu sei que Deus é o Deus provedor, mas qual experiência de fé eu vivi conhecendo as Escrituras, que aquilo ficou testificado na minha vida? Eu sei que Deus cura. Quais experiências eu já vivi? Quais são os memoriais que eu levantei? Quais foram as travessias do Rio Jordão que eu vivenciei como família e eu ergui um memorial? E eu olho para trás agora, a partir da natureza divina que há em mim, eu conheço, porque eu vivi aquilo. Eu e a Giovana, recentemente o nosso carro estragou. Enfim, aí deu um monte de problema, o câmbio e tal. Foi para a oficina e graças a Deus fomos abençoados e o carro está lá. Só que nesses dias, já faz quase 30 dias que o nosso carro, 20 dias que o nosso carro está parado, nós não ficamos sem carro nem um dia. Famílias da igreja foram se mobilizando e nós estamos de carro todos esses dias. Todos esses dias. E é tão interessante, já aconteceu 2 vezes isso. Estamos com o carro de uma família, bênção, está nos abençoando, e eles precisam do carro. E ok, bênção, nós estamos sendo abençoados. No dia que a família falou, pastor, a gente vai precisar do carro. Claro, querido, obrigado. No mesmo dia alguém fala, pastor, como é que está o negócio do carro? Eu tenho um carro aqui em casa, você não quer um carro emprestado? Eu falo, meu Deus. Ontem à noite, nós estávamos com um carro de um jovem aqui da igreja, um discípulo querido, e ele falou, cara, vou vender o carro. Então eu falei, cara, beleza, já nos abençoou essa semana e está tranquilo. No encontro dos jovens ontem, um cara me liga e fala, a Giovana me mandou uma mensagem e falou, amor, você não vai acreditar, uma pessoa da igreja acabou de falar que vai emprestar o carro para a gente. Eu falei, o Senhor é o Deus provedor. Nós estamos erguendo memoriais na nossa casa por esse tempo, de saber que Deus é um Deus provedor. Isso é participar da natureza divina. E se não tivesse o carro? Está tudo bem, Deus continua no controle. Nós vamos orar, vamos descansar, saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos. Mas nesse processo nós precisamos voltar a conhecer a Cristo, voltar a conhecer as Escrituras, voltarmos a conhecer a Deus, senão nós ficaremos ao vento de qualquer coisa. E o texto continua, aí ele vai dizer o seguinte, são elas, essas preciosas promessas,
que nos fazem participantes da natureza divina. Essa expressão, participantes da natureza divina, Pedro usa porque aqueles mesmos que acreditavam que havia separação entre o espiritual e o material, os gnósticos, eles também acreditavam que esse ser espiritual nos fazia como Deus. Por isso, participar da natureza divina não é ser como Deus, não é ser Deus. Nós continuamos seres criados à imagem e semelhança, nós continuamos filhos, nós continuamos dependentes de um Deus que é transcendente. A teologia vai chamar isso de transcendência. É um Deus que está para além da criação. Ele é soberano sobre a história. Esse mesmo Deus, ele é imanente, ele se relaciona com a gente. Mas nós não somos como ele, em sua essência. Nós somos criados à imagem e semelhança e em Jesus participantes dessa natureza. Mas isso não pode gerar em nós arrogância. Isso não pode gerar em nós um senso de determinismo. Eu vou começar a determinar aqui agora tudo que vai acontecer, eu decreto e vai em frente. Não funciona assim. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, dependentes desse Deus poderoso. Ele nos instrui a orar com fé, Ele nos instrui a buscar e perseverar. E é isso que nós faremos, confiantes de que Ele tem o melhor. Amém? E por fim, o texto, versículo 4, ele finaliza dizendo: e são essas preciosas promessas que nos fazem participantes da natureza divina e nos ajudam a escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Ser participantes da natureza divina é reconhecer o poder de Deus, é saber que Ele já nos deu tudo o que precisamos, é conhecer o chamado de Deus, é descansar nas promessas de Deus para nós, é ser esse participante da natureza divina, reconhecendo que nós temos o privilégio de buscar ao Senhor e conhecer a Deus e escapar da corrupção que há no mundo. Escapar da corrupção que há no mundo é simplesmente exalar a nossa natureza. Quando nós estamos nas nossas relações, fica evidente a nossa natureza. Muitas vezes, por um tempo, você consegue dar aquela disfarçada. Por um tempo, você consegue mostrar uma gentileza a mais, uma paciência a mais, um domínio próprio a mais, mas invariavelmente, em algum momento, a natureza aflora. E ao aflorar, que seja essa natureza divina que habita em nós, amém? Ao aflorar em nós a nossa natureza, que seja o domínio próprio, que seja o fruto do Espírito, que seja a mansidão. Ao aflorar em nós, que seja as dinâmicas do reino de Deus. Na nossa vida cotidiana, nós temos conseguido escapar da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos? A nossa natureza divina tem transbordado onde nós estamos, lá na faculdade, lá no estágio, lá no trabalho, no home office. Como que funciona a natureza divina ali no home office? Eu acordo, bato ponto, dou mais aquela dormida, porque não tem nenhuma reunião mesmo. É tão sutil. Esses tempos eu estava conversando com um jovem que trabalha com TI, ele trabalha para uma empresa fora do país, e ele contando para os outros assim, com muito orgulho, assim, que ele acordava, ele desenvolveu um bot que bate o ponto para ele e que fica clicando na tela. Então ele dava 8 da manhã, o bot despertava o computador dele, já logava no trabalho e ficava clicando na tela. A primeira reunião era às 11, 10h40 mais ou menos ele saia da cama, passava uma água no rosto e ia para a primeira reunião. Que o trabalho já está adiantado mesmo, já fiz tudo um monte de coisa, não tenho nada atrasado, estou adiantado inclusive, e por que eu não posso fazer isso? Eu sei fazer. Corrupção que há no mundo. Não é a natureza divina que está em evidência. Não é a natureza divina que está em evidência. Qual é a natureza que está em evidência? Nós temos vivido como participantes da natureza de Deus. Nós temos vivido as nossas relações, o nosso casamento, como alguém participante da natureza divina. Ou nós estamos ansiosos, preocupados e não descansando no poder de Deus. Nós temos vivido como participantes da natureza divina, sabendo que Ele já nos deu tudo o que precisamos. Nós precisamos conhecer a Deus.
Quer saber a resposta para a decisão importante que você precisa tomar essa semana? Conheça a Cristo. Busque ao Senhor. Deixe com que a sua natureza divina, o Espírito que habita em você, revele ao seu coração quais são as respostas. Como perdoar alguém que nos ofendeu? A natureza divina aflorando em nós, o perdão de Cristo sobre nós, transbordando sobre o outro. Nós temos vivido como participantes da natureza divina. É sobre isso que esse texto quer dizer. Eu te encorajo, chegando em casa, a ler do versículo 5 até o versículo 11 de 2 Pedro. Ele vai falar dessas virtudes a serem desenvolvidas no nosso coração. Das virtudes a serem desenvolvidas nas nossas relações. Sobre o crescimento dessas virtudes em nós. Do transbordar dessas virtudes nas nossas relações. Nós precisamos transbordar a natureza divina. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Nesse processo, talvez você precise dar o primeiro passo. Como o texto de Romano diz, é reconhecer ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Porque ser participante da natureza divina tem um pressuposto de ter entregue a sua vida a Jesus. Ser um participante da natureza divina tem a dinâmica anterior dessa participação, que é ser nova criatura. E ser nova criatura é nascer de novo. É nascer de novo. Talvez nessa manhã a sua decisão é: eu quero entregar a minha vida a Jesus e começar a viver essa nova natureza. Eu quero viver a vida com Cristo. Eu quero ser participante dessa natureza divina. Se essa é a sua decisão, eu quero pedir que você levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Se a sua decisão é: eu quero ser um participante da natureza divina. Eu quero viver a minha vida na dinâmica do reino de Deus. Amém. Aleluia. Já vi aqui no meio. Amém. Já vi lá no fundo. Amém. O Senhor tem para nós a participação da natureza divina. Amém. Amém. Aleluia. Nós vamos todos ficar de pé. Se você puder ficar de pé no seu lugar. Nós vamos cantar mais uma vez a canção que fala sobre o amor que temos por Jesus. Que externaliza, que expressa essa adoração a Deus. Eu quero te convidar, você que levantou uma de suas mãos, durante essa canção, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Mas talvez você já aceitou a Cristo. Você já é nova criatura, mas tem vivido em muitas áreas da sua vida na corrupção que há no mundo. E você precisa reajustar essa dinâmica da ansiedade com a preocupação do amanhã, para ser lembrado e relembrado que o Senhor já nos deu tudo o que precisamos. Se você já aceitou a Cristo, mas precisa recomeçar ou ajustar a rota em ser um participante da natureza divina, eu também quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente para orarmos juntos, para que o Senhor nos faça diariamente pessoas que externalizam a natureza divina nas nossas relações e onde estivermos. Amém? Enquanto cantamos essa canção, sai do seu lugar e vem que nós vamos orar juntos. Nosso afeto e devoção, Amém. demos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto Amém. demos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção, demos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção, demos aos teus pés, ó Jesus, te amamos, Aleluia. como te amamos. Te
lugar, você pode fechar os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Por esses irmãos que estão aqui, pelos nossos corações. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que nos corrige, que nos exorta, que aponta um caminho. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Nós pedimos sobre cada um desses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, para que o Senhor derrame sobre eles o Seu amor e que eles possam reconhecer o Seu chamado a se tornarem novas criaturas e nesse processo exalarem a natureza de Cristo por onde forem. Nos abençoe também, Pai, a sermos participantes da natureza divina, a transbordarmos o nosso coração por onde formos, o coração de Cristo, e não nos envolvemos nas corrupções que há no mundo, causada pelos desejos humanos, pelas paixões carnais. Esse não é o nosso desejo é vivermos segundo a natureza divina que está em nós. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor, nos abençoe nessa manhã, para durante essa semana, transbordarmos a natureza divina por onde quer que formos. E vamos declarando o nosso amor ao Senhor. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém.